Salve, salve família, Med falando. Salve, salve família, Med falando. E agora a gente está na segunda aula do nosso projeto quantitativo aqui para se aprender análise quantitativa. Vocês devem ter estranhado que a primeira aula a gente foi muito prático, a gente já foi acelerado ali, já mostrando algumas coisas do MetaTrader e explicando algumas coisas que para vocês deve ser muito novo, que talvez tenha ficado um pouco embaraçado na cabeça de vocês. Mas a gente vai estar ajudando vocês agora nessa segunda aula. O objetivo do projeto é ensinar de forma prática. Como a maioria dos meus projetos, eu não curto muito ficar explicando teoria. Teoria você consegue aprender aí no YouTube, na internet, tem de monte. Então, o objetivo aqui é sempre estar entregando conteúdo prático e objetivo para vocês. Então, a gente já foi direto para a aplicação ali do que tem que ser feito no MetaTrader para você começar a análise quantitativa. Se você quiser explorar outras ferramentas do MetaTrader, você procura na internet, você vai encontrar um monte. Mas o foco aqui da aula é ensinar como construir e validar uma estratégia do zero no MetaTrader, utilizando os mecanismos de análise quantitativa e o algoritmo do MetaTrader. Então, o que é que seria a análise quantitativa? Eu vou colocar um A de análise aqui, né, e um Q de quantitativo. Vamos começar a trabalhar com sigla, né? Análise quantitativa vai ser análise responsável por você validar suas estratégias de maneira estatística, né? Existem dois tipos de traders no mercado, né? Existem os traders que são discricionários e os traders mecânicos, né? O trader discricionário é aquele cara que ele opera no achismo, né? Então ele opera da maneira seguinte, ele vai ali, cria uma estratégia na cabeça dele, e aí ele opera de maneira discricionária, né? Vou abreviar aqui, e aí ele vai operar como? Ele cria lá uma estratégia, ele junta um histograma de MACD, mais uma banda de Bollinger, e toda vez que tem um cruzamento das duas ali, o candle rompendo a máxima da banda, ele vende, se o histograma estiver caindo, enfim. Ele faz ali de maneira discricionária, onde ele escolhe o stop dele de maneira discricionária, ele define ali pelo achismo, o take dele também é discricionário, então ele não tem base estatística nenhuma da estratégia dele. Ele faz tudo pelo feeling. Existem pessoas que conseguem ter resultados positivos dessa forma. Então a maioria tenta no início por esse caminho aqui. E a maioria quebra. Então acredito aqui que 99% dos traders que tentam ser discricionários, tentam ir pelo feeling, acabam quebrando. Os que têm sucesso, que é 1%, são os traders que tem ali, que é fora da curva, que é uma exceção à regra, que o cara tem um feeling muito bom no que ele faz. Tem alguns poucos casos na literatura de matemática e economia financeira em que tem traders que foram grandes sucessos no mercado operando dessa forma. Então, eu não acho que seja a melhor forma possível. E existe a forma mecânica de se operar, né? Que é a forma baseada em dados estatísticos, em análise, em muito estudo, backtest, otimização da estratégia. Né? Então, o que é que seria isso aqui? Né? O trader mecânico é o cara que vai se armar, vai se munir da parte quantitativa do estudo do mercado, para ele ter o máximo de informações possíveis, para ele compreender como é que é o funcionamento da estratégia dele, e assim ele conseguir saber, ele prever o que é que vai acontecer no futuro, e ele saber que ele vai estar passando por um período ruim da estratégia dele, quando estiver em períodos ruins, em drawdowns, e que ali é uma fase temporária que basta seguir o gerenciamento de risco, que a longo prazo ele vai ser vencedor. Ou quando ele estiver ganhando muito fora da curva, a estratégia começou a dar lucros muito fora da curva, ele não se sentir empolgado demais, eufórico demais, porque ele vai saber que isso é um desvio padrão na taxa de acerto da estratégia e que, consequentemente, com o tempo, esse desvio padrão vai voltar à média da estratégia, a média de acerto dela, e vai ter aquele resultado médio que ele já previa quando ele fez os estudos dele. Então, um trader quantitativo, ele conhece as estatísticas da estratégia dele, ele sabe quanto por cento a cada 12 meses a estratégia dele fecha positivo, ele sabe, por exemplo, o fator lucro da estratégia, ele conhece o índice Sharp da estratégia, ele conhece o rebaixamento e o drawdown da estratégia, que seria quanto uma estratégia costuma perder em períodos ruins, porque qualquer estratégia passa por períodos ruins. Então, o trader quantitativo vai conhecer essas informações. E essas são informações que, no meu ponto de vista, estão muito acessíveis hoje para as pessoas e a maioria não aprende porque é cabeça dura e quer aprender do jeito errado.
mas você consegue hoje, com um pouco de estudo e esforço, aprender análise quantitativa sem muita complicação. Então, eu acho que o caminho aqui mecânico é o caminho onde você vai ter mais chance de ganhar dinheiro no mercado. Dentro disso, lá no MetaTrader 5, que é a plataforma que a gente vai estudar, a gente vai aprender como validar uma estratégia. O objetivo desse curso aqui é ensinar para vocês de graça, com ferramentas que vocês encontram gratuitas na internet, como utilizar o MetaTrader 5 para validar algumas estratégias, para saber se as estratégias são lucrativas. Então a gente vai ensinar para vocês nessa aula como baixar um robô de graça. Então vocês vão aprender como baixar um robô para validar as estratégias de vocês de graça. Então a gente vai baixar um robô gratuito. Eu vou colocar aqui um GR de gratuito. Vamos aprender a fazer isso. A gente vai estar aprendendo também como fazer as otimizações desse robô e os estudos desse robô gratuito também pelo MetaTrader. Na aula passada eu ensinei como baixar o MetaTrader e como entender ali a parte do testador de estratégias do MetaTrader, que é onde você vai fazer os seus estudos, né? Então, se você ainda não assistiu essa aula, recomendo você assistir a primeira aula para você entender ali o básico, que lá tem no link da descrição como baixar o MetaTrader na XP e instalar, e como entender abrir e configurar ali a aba do testador de estratégias. Então a gente vai aprender a otimizar uma estratégia. O que é que seria uma otimização de estratégia? É quando a gente testa todas as possibilidades que a estratégia tem, todas as possíveis combinações dela, para a gente saber qual que é a melhor otimização possível para essa estratégia, né? Então, a otimização, o objetivo de se estudar as estatísticas é encontrar a melhor combinação possível dentro de uma estratégia e que a que vai mais te dar retorno possível. Um exemplo disso, vamos trabalhar aqui para o Profit inicialmente, é o gráfico aqui do dólar, né? A gente está aqui no gráfico do dólar e a gente está querendo aqui criar uma estratégia. Vamos para o dólar FUT para ficar mais fácil, colocar no gráfico de 15 minutos. E vamos supor que a gente decidiu criar uma estratégia aqui no Profit. O Profit, de certa forma, é um pouco limitado para isso, né? Para você estudar combinações possíveis. Vamos supor que você quer criar uma estratégia de médias móveis. Então a gente vai vir aqui, a gente vai ter uma média móvel, você vai ter que escolher um período dessa média. Como que você vai saber qual que é o melhor período possível para se aplicar aqui na média? Vamos partir da suposição que a gente vai criar uma estratégia que é cruzamento de médias. Então a gente vai usar uma média rápida, que é um período pequeno, cruzando uma média longa. Então muita gente gosta de usar o modelo de média 9 períodos. Então a gente vai colocar aqui uma média no Profit de 9 períodos. E a gente vai colocar a cor dela verde, só com a espessura um pouco mais grossa. Na verdade, vamos escolher a cor dela amarela. Então a média vai ficar amarela aqui. E usa uma média de 21, que seria a média longa, para estar utilizando aqui a combinação aqui de cruzamento para estar operando. Muita gente gosta dessa estratégia, principalmente no índice, né? Então a gente vai colocar aqui a média aqui. E aí o que geralmente acontece? O que é que as pessoas gostam muito de utilizar usando médias? As pessoas gostam muito de usar uma média rápida, que é a média amarela, e quando a média rápida cruza a média lenta, que é a média vermelha, para cima, a pessoa vem aqui no Profit e compra o dólar. Um exemplo, compra aqui com um take de 5 pontos. Então vamos colocar aqui um take de 5 pontos e um stop de 10 pontos. A pessoa geralmente, as pessoas usam muito essa estratégia aqui no dólar, né? Só como que eu sei se essa estratégia é lucrativa a longo prazo? Eu teria que testar essa estratégia no mínimo 1 ano, 3 meses, no manual aqui no Profit, o que demoraria muito tempo. Isso aí demoraria muito tempo. Hoje o Profit tem até alguns mecanismos aí de se automatizar isso e fazer mais rápido. Só que o Profit ele não te dá algumas ferramentas que o MetaTrader vai te entregar para você poder fazer com o máximo possível de informações. Por exemplo, como que eu sei que a combinação da média de 9, a média de 9 períodos, a aritmética, que foi a média que a gente escolheu aqui, cruzando a média de 21 períodos, é a melhor combinação possível. Quem me garante que talvez utilizar a média de 21 períodos como a média rápida, vamos aplicar ela aqui, cruzando a média, deixa eu escolher aqui uma outra cor para essa média, cruzando a média de 48 períodos não é melhor, por exemplo. Então, vamos utilizar aqui a média amarela
como a média de 48 períodos e a média vermelha como a média de 21 períodos. Quem me garante que esse cruzamento aqui ele não é melhor do que a de 9,21 no dólar? Então a gente não tem mais acerto. Por exemplo, aqui teve um cruzamento, a gente poderia buscar os 5 pontos com stop de 10, teria dado gain. Aqui teve um outro cruzamento da vermelha, que é a rápida, passando para baixo, na média amarela, que teria dado gain. Então, será que esse modelo aqui é melhor do que o modelo de 9,21? Ou será que é melhor usar a média de, por exemplo, 26 períodos cruzando a média de 72 períodos para mim comprar ou vender, né? Então, vamos aplicar aqui 72. Será que esse modelo aqui não seria melhor? Por exemplo, aqui teve um cruzamento, possivelmente teria pagado, e aqui a gente teve outro cruzamento também e o mercado subiu. Então, como que eu vou saber? Eu teria que fazer vários testes para me testar todas as possibilidades possíveis. Então, para me descobrir qual que é o melhor cruzamento possível de médias. Além disso, eu poderia validar também como que eu sei que 5 pontos é a melhor forma, estatisticamente falando, é o melhor retorno que eu posso ter utilizando o modelo de cruzamento de médias. Como que eu vou saber isso? Eu teria que testar todos os possíveis gains possíveis. Será que um ponto não é melhor? Será que colocar 7 pontos de gain não é melhor? Será que colocar 10 pontos de gain não seria melhor? Ou 20, ou 30, ou 50 pontos? O que é que vai dar mais retorno? Ou, por exemplo, será que o stop de 10 pontos é a melhor oportunidade possível? Será que não seria melhor eu testar um stop de 8, ou de 7 pontos, ou de 15? Qual que vai me dar a melhor combinação possível para me ter o máximo de lucro utilizando a estratégia a longo prazo? Então, ou seja, olhando aqui a longo prazo, qual que é o melhor? Então eu teria que fazer milhares de combinações manualmente, o que ia demorar muito tempo para me conseguir. Então eu posso fazer isso no MetaTrader através da otimização, que é o que? Eu vou usar o algoritmo do MetaTrader para ele poder fazer todos os cruzamentos possíveis de médias móveis, e aí eu vou definir, por exemplo, qual que seria o melhor gain por operação, qual que seria o melhor stop por operação. Eu posso definir qual que seria o minha melhor meta de lucro diário. Será que é melhor parar de operar quando eu ganho R$ 50 no dia? Ou quando eu ganho R$ 100? Ou quando eu ganho 200 por contrato? Ou é melhor eu parar com stop máximo dia com, sei lá, vamos supor que R$ 200 de stop no dia, 50, 100, R$ 30, o que é melhor? Olha a diferença do cara que opera mecanicamente munido de estatística para o cara que opera de maneira discricionária sem validar a estratégia dele. Então, o ideal é você ter as estatísticas da sua estratégia e para você compreender como é que ela funciona. Por exemplo, o que é que seria bacana? Eu ter um limite máximo de prejuízo mensal? Seria ideal ter um limite de gain mensal? Então, eu tenho que olhar essas informações, otimizar elas, fazer o cruzamento de várias informações para me saber qual que é a melhor opção possível para me aplicar na estratégia de cruzamento de médias. Então, é para isso que serve a análise quantitativa, para a gente descobrir as estatísticas da estratégia, saber quanto que ela dá de retorno e muitas vezes descobrir se ela é lucrativa ou não a longo prazo. Então, nosso objetivo é descobrir o lucro da estratégia. Então, vamos aqui dando continuidade. A gente vai criar aqui uma estratégia de cruzamento de médias. Vamos ver se médias móveis realmente são lucrativas no day trade. E esse curso aqui vai ser um curso prático, em que a gente vai fazer o curso do zero, desde o processo da criação da estratégia até a aplicação da estratégia, e a gente vai colocar em conta real para rodar. Não temos certeza se vai dar lucro ou não. O que a gente quer mostrar para vocês é como criar uma estratégia do zero e validar ela. A gente vai tentar criar uma estratégia que dê lucro a longo prazo com médias móveis e vai mostrar para vocês todo esse processo. Então a gente vai estar utilizando aqui a estrutura do robô One, que é do Vilela, que é um grande programador, e eu vou estar indicando esse robô aqui para vocês poderem estar fazendo alguns estudos, que na minha opinião, para análise técnica, dentro de robôs gratuitos, o do Vilela é o melhor que tem. Então vai ter aqui a opção de você vir aqui no site dele, baixar o robô do Vilela One. O link para acessar esse site aqui vai estar na descrição do vídeo, então clica na descrição, vai estar o link lá para você poder acessar esse site e baixar. Vocês vão clicar aqui em baixar. A versão demo é de graça, não paga nada aqui, né? Então você vai clicar aqui em baixar. Ele vai carregar aqui. Ele já baixou aqui, já está baixando. Então, quando você baixar aqui e o robô tiver baixado,
você vai fazer o seguinte: se você estiver usando o Google Chrome, após baixar o robô, você vai clicar 2 vezes em cima do robô, do ícone do robô aqui. Você vai clicar aqui 2 vezes, ele já vai carregar aqui no teu MetaTrader o robô. Caso isso não aconteça, vocês vão vir aqui no MetaTrader de vocês, vão fazer o seguinte: vocês vão clicar aqui na aba Arquivo, a gente vai estar vindo aqui na aba Arquivo, vamos estar clicando aqui na Abrir pasta de dados, ou você pode apertar Ctrl Shift D, vai abrir aqui a sua pasta de dados do seu robô. Você vai clicar aqui em MQL5, nessa pasta aqui, MQL5, vai estar igual aí no seu processo aí quando você estiver abrindo. Você vai clicar aqui 2 vezes. Vocês vão clicar aqui em Experts, e aí a gente vai abrir a pasta aqui dos Experts, que é onde fica salvo os robôs. Feito isso, você vai vir na pasta onde você baixou o arquivo. Então você vai voltar aqui no seu Google, vai pegar aqui o arquivo do robô, vai clicar aqui nessa setinha para mostrar aqui a pasta. Clique em mostrar pasta, vai estar aqui a opção de baixar aqui o seu robô, onde é que ficam os arquivos baixados. Você vai clicar aqui nele e vai segurar para arrastar esse robô aqui, ou você pode clicar com o botão direito e dar um copiar, fica a seu critério. Você vai clicar aqui, ó. Opa, eu cliquei 2 vezes aqui, já acabou carregando aqui a versão do robô. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá na aba Downloads, você vai clicar aqui, vai segurar, arrastar ele aqui e vai vir aqui na aba Experts e vai colar ele. Então, como eu já tenho ele aqui colado, vou só substituir o arquivo de destino. Caso você não queira segurar e colar, você pode vir aqui também, clicar com o botão direito, copiar o arquivo do robô, vir aqui na pasta Experts, e aí você clica aqui com o botão direito na pasta Experts e colar. Substitui o arquivo, e aí o robô já vai estar aqui. Como que a gente vai, caso o robô não apareça aqui, o que no seu MetaTrader, o que é que você vai fazer? Vamos lá, você acabou de baixar o seu MetaTrader e você não sabe onde é que ficam os robôs aqui na parte do MetaTrader. Caso o seu MetaTrader já tenha aqui na aba esquerda, a aba navegador, se ela já estiver aberta, você vai encontrar os robôs que você tem instalado aqui no Consultor Expert. Vai ser nesse ícone aqui, Consultor Expert. Você vai vir aqui e vai clicar no ícone do maisinho para ele carregar aqui os robôs aqui que estão carregados no seu MetaTrader. Então você vai encontrar aqui a lista de robôs, quando você clicar no ícone do mais, você vai encontrar ele aqui, ó. Aqui vai estar o Vilelo 5.71, que foi o que eu baixei agora, que vai estar aqui disponível para a gente utilizar. Se ele não estiver aparecendo aqui, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão clicar aqui na aba Consultor Experts, vai procurar qualquer arquivo que esteja aqui e clicar com o botão direito do mouse. Vai abrir aqui, ó, comprar do mercado, encomendar o seu próprio programa, etc e tal. Você vai clicar em atualizar. Quando você clicar em atualizar, ele já vai aparecer aqui disponível o robô. Caso isso não aconteça, feche o seu MetaTrader e abre novamente, que ele vai estar carregado aqui na aba Experts. Se a aba navegador de vocês não estiver aberta, por exemplo, eu fechei a minha aqui para poder mostrar, você vai vir aqui em exibir, vai clicar em exibir, então a gente vai clicar aqui em exibir e vai clicar aqui em navegador. Ou você pode apertar o atalho Ctrl N. Vai aparecer aqui a opção da aba navegador. Então aqui com o robô do Vilela baixado e instalado, agora a gente vai fazer os testes. Vamos começar buscando uma estratégia no índice. Então a gente vai fazer duas estratégias aqui. A gente vai criar uma estratégia para o dólar e uma estratégia para o índice. Então a seção do MetaTrader, onde a gente vai conseguir fazer as nossas otimizações e nossos testes quantitativos, vai ser o testador de estratégias. Caso você não esteja com o seu aberto, você vai vir na aba Exibir, vai clicar aqui em Exibir, vai clicar aqui nessa aba, ele vai aparecer aqui as opções disponíveis. Você vai clicar aqui em Testador de Estratégias ou clicar o atalho Ctrl R no seu MetaTrader. Então, ele vai carregar aqui o testador de estratégias. Como a gente aprendeu aqui na última aula, a gente vai clicar na aba Configuração, que é onde a gente vai fazer as configurações prévias para rodar o nosso robô, e a gente vai instalar, a gente vai iniciar aqui a nossa parte de construção da nossa estratégia, os primeiros passos. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro passo, escolher o robô. Então, aqui na aba Expert Advisor, a gente vai escolher o robô do Vilelo One. A gente vai clicar aqui e vamos escolher a versão mais atualizada, que é a 5.71. Vamos clicar 2 vezes,
para ele poder carregar. Ele já carregou aqui. E agora a gente vai escolher o ativo do índice. Então, aqui no MetaTrader, a gente vai ter as séries históricas. Qual que é a melhor série histórica para usar no MetaTrader? É a série em que a gente tem 100 ajustes e por liquidez. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai vir aqui em exibir, eu ensinei isso na aula passada, mas vamos repetir o processo. Vamos clicar em ativos, ou você pode clicar em Ctrl U, vai abrir aqui a aba ativos, e aí você vai digitar aqui WN. Então vai abrir aqui as possibilidades aqui do índice. A gente vai usar por vencimento, eu até meti errado, a gente não vai usar por liquidez, vamos usar por vencimento, a aba por vencimento sem ajustes, porque aí a gente vai usar as séries por vencimento e sem fazer os ajustes da série. Então ele vai considerar realmente a série como ela aconteceu ali de maneira real, né? Então a gente vai pegar aqui a série por vencimento e a gente vai fazer o teste depois na série por liquidez para a gente ver como é que vai ser os resultados nas duas séries. Então a gente vai escolher aqui a série WIN arroba N. Então a gente vai estar usando essa série aqui, né? Então aqui vai ter as informações da série, então as sessões aqui disponíveis dela, e tudo o mais aqui que roda aqui no nosso estudo. Por que a gente vai escolher essa série? Porque essa série aqui, gente, ela vai pegar série por série do índice, exatamente na vida real, e sem fazer os ajustes das séries, né? Que ajuste geralmente atrapalha na hora de fazer os estudos. Então vamos escolher aqui, vamos digitar aqui a WN. Cadê aqui a nossa opção? WN por vencimento, sem ajustes, WN arroba por vencimento. Então a gente vai clicar aqui. Aqui no período de tempo que a gente vai querer rodar a nossa estratégia, a gente não vai precisar escolher o tempo. Por que que a gente não precisa escolher o tempo gráfico? Porque aqui agora no robô, a gente vai mandar o robô olhar todos os tempos gráficos possíveis do day trade. Então o robô vai olhar os 5 minutos, vai olhar 1 minuto, vai olhar 2 minutos, vai olhar 3 minutos, vai olhar 10 minutos. O robô vai olhar uma série de vencimentos possíveis para a gente poder estar testando aqui as nossas operações. Então não vamos precisar mexer nisso. Agora a gente vai estar aqui utilizando também a aba do período que a gente vai querer que o robô teste a nossa estratégia. Então agora a gente já vai entrar em assuntos mais complexos. Quando a gente vai fazer uma otimização de uma estratégia, a gente precisa dividir essa estratégia em dois períodos. O que é que seriam esses dois períodos? Na análise quantitativa, a gente aprende que utilizar algoritmos para poder encontrar os melhores padrões possíveis de uma estratégia, se tem que ter cuidado para o algoritmo não entrar em overfit. O que é que seria o overfit? O overfit seria o seguinte: vamos supor que a gente quer que o robô olhe o passado, então a gente vai estar olhando aqui 2017 até 2020. Ele olha o gráfico do passado, encontre todas as possibilidades possíveis de cruzamentos de médias móveis. Então ele vai fazer todas as combinações possíveis de média móvel cruzando em períodos de tempo diferentes, com takes diferentes, e ele vai escolher os alvos. Então a gente tem que ter muito cuidado, que é um erro que os iniciantes cometem, que é tentar descobrir o melhor modelo possível. O nosso objetivo aqui não é não é achar o modelo perfeito, a estratégia que vai deixar você com a taxa de acerto de 100%. Porque se você otimizar demais, a inteligência artificial vai acabar encontrando um modelo que é como se esse modelo, ele testou tanto aquele modelo ali, as possibilidades, ele fez tanto teste, que vai acabar que ela vai encontrar um modelo que é como se esse modelo soubesse o que ia acontecer no futuro. E ele só vai funcionar no passado. Então vai otimizar tanto, a um certo ponto que vai ter um nível tão grande de otimização que a inteligência e o algoritmo vai encontrar essa modelagem e quando você aplicar ela na vida real, não vai funcionar. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente não pode utilizar todo o período de backtest que o MetaTrader oferece para a gente fazer a nossa otimização. Então, o MetaTrader libera até 5 anos para você poder otimizar a sua estratégia. Então, a gente poderia usar aqui de 2017 até 2022 aqui, outubro de 2022, dia 12. A gente poderia fazer isso. Só que aí a gente não teria teste fora da amostragem, fora da otimização, para a gente validar o que foi estudado pelo algoritmo.
Então, quando a gente vai otimizar, eu vou usar a linguagem simplificada aqui para vocês, não vou usar termos técnicos. Quando a gente vai otimizar uma estratégia dentro de uma inteligência artificial, na otimização a gente tem que separar dois períodos. Então, quais que seriam esses dois períodos que a gente vai separar aqui para a gente fazer a nossa otimização? A gente vai separar o período in-sample e o out-sample. O período, traduzindo isso aqui, vão ser o período para validação da estratégia, então de 2017 até 2018, ou até 2020, que vai ser um período de 3 anos, a gente vai usar essa modelagem aqui para a gente validar o algoritmo. Então, aqui vai ser a validação. Então, vai ser onde a gente vai estar testando o algoritmo. Ele vai estar fazendo aqui todas as combinações possíveis para encontrar a melhor combinação utilizando médias móveis no índice, no day trade, para ele informar para a gente qual seria a melhor estratégia para se operar day trade com base em cruzamento de médias móveis. E a gente vai ter o período out, né, que é fora em inglês, né, que seria entre 2021 e 2022. Seriam 2 anos aqui que a gente vai validar a estratégia, ou que a gente vai validar a estratégia fora do período onde houve a otimização, né? Onde houve o estudo do cruzamento de possibilidades. Para que vai servir isso? A gente separa esse período aqui de 2 anos para a gente poder testar a estratégia em um cenário diferente. Ou seja, a gente vai validar a IA aqui, a inteligência artificial, em um ciclo de mercado de 3 anos, em que o mercado estava funcionando dessa forma. Agora o mercado pode mudar o ciclo dele, ele pode estar funcionando dessa forma aqui, ele pode estar trabalhando lateral, né? Então a gente teve 3 anos de tendência, um exemplo, não estou falando que isso aconteceu em 2017 e 2020, e agora a gente tem um mercado lateral entre 2021 e 22. Então a gente vai fazer um teste de estresse aqui, a gente vai testar a estratégia que foi validada em um período que foi em um ciclo de mercado que foi favorável, foi um ciclo de tendência. Agora a gente vai validar em um ciclo lateral, que é um ciclo onde, se for o caso aí das médias móveis que opera a tendência, a gente vai estar trabalhando um ciclo aí em que o mercado vai estar trabalhando em um nível de estresse que a estratégia vai estar trabalhando de maneira ruim. Então é para isso que serve o período out, né? Que é para a gente poder validar a estratégia fora do contexto geral, validar ela fora da modelagem onde ela foi parametrizada aqui, né? Espero que eu tenha conseguido explicar isso aqui. Vai ter uma aula que vai ser só para isso. O objetivo hoje é a gente começar a entender sim, e a gente começar a entender e visualizar como é que funciona a parte de otimização. A gente não vai entrar em conteúdo avançado, isso aí faz parte de um conteúdo mais avançado, mas a gente vai começar a introduzir esses contextos para vocês. Então, agora que a gente vai fazer a validação, a gente vai escolher aqui o período de 2017 até 2020 para a gente fazer a validação da nossa estratégia, até o dia 31 de 2020. Então, vai começar lá em 2017 e vai validar até 2020. Aqui para frente a gente não vai mexer em nada. Latência, a gente vai utilizar de 50 ms, que é uma latência ruim. A gente vai usar esse modelo. Como a gente vai buscar uma estratégia que busca mais do que 100 pontos no índice, mais do que 200 pontos, como eu havia explicado, a gente pode utilizar a modelagem HLC. Como que funciona essa modelagem? Vamos supor, essa modelagem, ela vai pegar um candle de 1 minuto, e aí ela vai olhar dentro do candle de 1 minuto, a abertura desse candle, então o O do HLC é um O de open, a abertura desse candle, depois ela vai olhar a máxima desse candle, então ela vai olhar a máxima, que é o H, o HLC de high em inglês, que seria aí a máxima do candle, ela vai olhar a mínima do candle, que seria o L, né, do OHLC, o low, e ela vai olhar o fechamento desse candle, que seria aqui o close, né? Então ela vai pegar um candle de 1 minuto, por isso que é OHLC por minuto, e ela vai olhar como foi que esse candle foi construído nesse 1 minuto. Então, para poder olhar os gráficos maiores, ela vai pegar o candle de, por exemplo, a gente quer olhar o gráfico de 5 minutos. Ela vai pegar aqui um candle de 5 minutos, esse cara aqui, né? Ela vai pegar esse candle aqui de 5 minutos e ela vai dividir esse candle aqui em 5 candles de 1 minuto. Então ela vai fazer 5 candles de 1 minuto para formar esse candle de 5 minutos.
Então, ela vai dar uma abordagem aqui próxima da realidade, de novo, com a base aqui de 95% próximo da realidade da modelagem, como aconteceu na vida real. Vai ter uma aula que eu também vou explicar isso aqui a fundo sobre os tipos de modelagem. Agora não precisa aprender isso a fundo, que nem a parte ali do outsample e insample. Não adianta eu explicar isso para você agora, porque você está aprendendo. Então, o que eu quero te mostrar aqui no início é como fazer de parte prática. Aí depois, quando a gente estiver aprendendo, quando a gente estiver com a estratégia funcionando, aí a gente vai aprender sobre essas questões mais avançadas, que é da análise quantitativa. Mas o objetivo agora é entender o básico. Então a gente vai utilizar a modelagem HLC, que é a melhor modelagem para isso, e a gente vai pegar um capital modesto aqui. Vamos supor que a gente tem aqui R$ 2.000 para começar a operar no índice. Com R$ 2.000, cruzamento de médias. Então a gente vai chegar aqui na aba depósito, e a gente vai preencher com o valor que a gente quer testar. Se você tem R$ 1.000, você pode preencher R$ 1.000 aqui na sua otimização. Você tem R$ 500, você pode preencher R$ 500 na sua otimização. Isso aí vai ser a critério de vocês. Eu vou usar um capital aqui de R$ 2.000 para a gente começar a fazer o nosso estudo. Então a gente vai deixar aqui em BRL. Na aula passada eu ensinei como troca isso aqui para BRL. Só clicar aqui e digitar BRL com letra maiúscula. Alavancagem, vamos deixar 1 para 1. E aqui a otimização, a gente vai pegar a otimização completa e lenta. Então a gente vai escolher essa otimização porque ela vai olhar todas as possibilidades possíveis que a gente vai escolher na nossa parametrização da nossa estratégia. Então a gente vai escolher o máximo possível aí de combinações para a gente estar validando a estratégia. Então agora, como eu estou com muita coisa aberta aqui, eu vou limitar a 10.000 testes, mas dá aí para você testar 1 milhão, 1 bilhão de combinações diferentes. Vamos dando continuidade aqui. Vamos escolher o saldo máximo, que a gente vai olhar o relatório a partir da estratégia que mais deu lucro. E agora a gente vai parametrizar a nossa estratégia de cruzamento de médias. Então, quando você é um trader de análise quantitativa, você não precisa se preocupar na construção como um todo da estratégia. Você precisa se preocupar em como criar a base da estratégia. Então, aqui, como que a gente vai criar a base da nossa estratégia? Então, vai ser uma estratégia seguidora de tendência. Então, a gente vai colocar aqui um seguidora de tendência. A gente vai colocar um seg ponto tendência. Então, a gente vai utilizar uma estratégia seguidora de tendência. Provavelmente vai ser uma seguidora de tendência, né? Seja tendência longa ou a favor da tendência no scalper. A gente vai usar os indicadores de médias móveis, cruzamentos de médias. Então, aqui é a base, a estrutura base da nossa estratégia, né? Então, a gente vai fazer médias móveis, vai ser o indicador que a gente vai usar para poder estar fazendo o teste. Eu escolhi esse indicador aqui porque é o mais fácil, a maioria das pessoas conhece. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai escolher o ativo. Vamos operar no índice, WN, né? Então, que é o ativo do índice futuro. Agora, qual o período da média que a gente vai usar? Qual é o take que a gente vai usar? Qual que vai ser o nosso gain? Qual que vai ser o nosso stop? Quanto que a gente vai buscar de lucro por dia? Qual que vai ser o nosso prejuízo máximo por dia? Quantidade de contratos que a gente vai operar. Isso tudo a gente vai descobrir agora na análise quantitativa. A gente não precisa se preocupar com isso. O trader quantitativo, ele só precisa construir a base da estratégia, que é o quê? O modelo que ela vai seguir é uma estratégia seguidora de tendência, é contra a tendência. Então é isso que o cara precisa saber. Quais os indicadores que ele vai usar, ou o tipo de matemática que vai utilizar para operar, e qual ativo. Aí agora a parte de definir os detalhes da estratégia, quem vai fazer vai ser o algoritmo do MetaTrader. Então a gente vai clicar aqui em parâmetros de entrada, já com o nosso Vilelo One instalado. Vamos clicar aqui nos parâmetros de entrada. E aqui em cima, nessa parte inicial do Vilelo One, a gente vai escolher aqui na parte indicador a estratégia cruzamento de médias. Então a gente vai ver aqui os nossos parâmetros de entrada. No início pode parecer um pouco difícil, mas é bem fácil de mexer nisso aqui. Então, para vocês expandirem a tela aqui, que nem eu fiz, basta passar o mouse aqui, ó, entre o gráfico do MetaTrader e a janelinha aqui do testador de estratégia. Vai aparecer essa função aqui de arrastar para cima. Clica, segura e arrasta para cima para poder expandir a tela. Então aqui a gente vai ter o indicador que a gente vai querer utilizar. Então a gente vai clicar aqui, ó, nesse campo aqui para a gente escolher o nosso indicador. Vamos escolher aqui, vai aparecer a lista aqui de indicadores, tem bastante indicadores aqui no Vila Luan. A gente vai escolher o 13, cruzamento de médias.
Então a gente vai marcar aqui essa opção. Depois a gente vai escolher aqui, ó, o modo do indicador. Logo abaixo vai ter como sinal, como filtro neutro bloqueia, como filtro neutro permite. Então, são os filtros aqui do robô do Vilela, é para você bloquear um trade de acontecer ou não, né? Ou permitir um trader de acontecer ou não. A gente não vai usar isso aqui agora. A gente vai usar só como sinal. Como sinal significa o quê? Que quando configurar a estratégia, quando houver um cruzamento de médias, a gente vai entrar na operação. Então vamos marcar aqui como sinal. Aqui em time frame, agora começa a brincadeira legal. Então a gente quer saber qual que é a melhor estratégia de cruzamento de médias para se operar no índice, no day trade. Então eu preciso saber qual que é o melhor tempo gráfico para me operar essa estratégia. Será que é melhor operar no 1 minuto? Ou no 2? Ou no 5? Ou no 15? É melhor operar no gráfico de 30 minutos? Eu teria que testar todas as possibilidades possíveis. Com o MetaTrader, isso não é necessário. A gente vai clicar aqui ó, nesse quadradinho branco, onde eu estou apontando as setas. Vamos clicar aqui em indicador time frame, ó, vamos marcar essa opção. E aqui agora a gente vai vir nessa parte aqui, ó, iniciar. Então a gente vai clicar aqui nessa aba iniciar. Vamos escolher aqui, ó, para ele olhar desde 1 minuto. A gente vai escolher aqui, tem todas as opções de time frame, que é o tempo gráfico que a gente quer testar. Vamos escolher de 1 minuto. E a gente vai vir aqui nessa aba parar, que é aqui onde está o mensal. A gente vai clicar 2 vezes aqui, tanto no início como no parar. A gente vai clicar 2 vezes para abrir as opções. E a gente vai escolher até 12 horas, porque é day trade, né? Então, tempo gráfico de até 12 horas. Então a gente escolheu aqui, começando testando a estratégia no gráfico de 1 minuto. Ele vai testar no gráfico de 2, vai testar no gráfico de 3, de 4, de 5 minutos, de 15, de 10, de 30 minutos, até o gráfico de 12 horas. Então a gente já tem aqui agora, nesse momento, 18 combinações possíveis de tempo gráficos para a gente validar a nossa estratégia. Então a gente vai deixar marcada essa opção. Então aqui agora, nessa parte aqui, a gente não vai mexer em mais nada. A gente vai descer aqui agora o nosso cursor do mouse. Então vocês podem descer o cursor, ou vocês podem clicar aqui na setinha, ó, aqui embaixo, para poder descer os parâmetros, para ir descendo os parâmetros aqui para baixo. Então a gente vai vir aqui, tem aqui a aba regra dos indicadores, a gente não vai usar isso aqui. Entrada, então a gente vai ter a opção aqui de escolher o momento da entrada na inversão dos sinais, sempre que possível, na inversão e ao começar a operar, a gente vai deixar aqui na inversão dos sinais, a gente vai deixar aqui marcada essa opção. Distância, será que é melhor a gente operar logo quando tem o cruzamento da média ou quando a gente precisa esperar um certo ponto para poder confirmar? Então vamos supor, a média de 9,21 ela cruzou, só que a gente sabe que a estratégia de médias móveis existe muitos cruzamentos falsos. Então o que é melhor? Entrar logo quando acontece o cruzamento ou quando tem ali uma certa distância após o cruzamento, né? Ou seja, espera a média cruzar, andar 100, 200 pontos lá no índice para confirmar o cruzamento e aí a gente entra. Não tem como saber isso, então a gente vai otimizar isso aqui, a gente vai descobrir qual que é a melhor forma possível, entrar logo quando acontece o cruzamento ou esperar uma certa quantidade de pontos para poder confirmar esse cruzamento. Então a gente vai vir aqui na aba distância e vamos marcar aqui essa aba. Então a gente vai iniciar no zero, a gente vai colocar aqui a cada 50 pontos para a gente fazer uma marcação com um pouco mais branda, né? E aí a gente vai fazer isso aqui até 300 pontos. Então a gente vai fazer uma validação aqui, vamos fazer melhor, vamos fazer até 500 pontos. Então até 500 pontos, a gente vai olhar, é melhor entrar logo quando acontece o cruzamento das médias, ou é melhor esperar andar 50 pontos, depois do cruzamento a gente vai lá e entra no mercado. Ou é melhor esperar 100 pontos, depois que andar 100 pontos a gente vai lá e entra no mercado. Ou é melhor esperar 200, 300, até 500 pontos para a gente poder ter essa confirmação. A gente vai marcar isso aqui. Unidade de medidas a gente vai deixar pontos. Direção sempre a favor da operação, a gente não vai mexer nisso. Referência, cotação atual do mercado, a gente vai usar isso aqui para poder estar fazendo essa operação. Então a gente vai usar a cotação do mercado. A gente pode trocar aqui também, inclusive, para o corpo do candle do sinal. Dá para fazer isso se quiser, mas a gente não vai usar agora. Cancelar a ordem pendente na configuração do sinal, sim. Tipo de operação a gente vai deixar marcado compra e venda.
Volume. Aqui agora a gente vai testar aqui o volume. Então a gente vai colocar o volume 1. Nosso objetivo agora não é descobrir quantos contratos dá para operar com essa estratégia com R$ 2.000 no índice. O nosso objetivo aqui agora é saber se essa estratégia é lucrativa a longo prazo e qual que é o drawdown dela nos períodos ruins. É isso que a gente vai procurar saber. E qual que é a melhor estratégia de cruzamento de médias. Então a gente não vai estar interessado agora em descobrir quantos contratos por capital a gente pode operar. Isso vai ficar mais para frente. A gente vai colocar um contratinho aqui só para começar a validação. Então, cálculo do volume que a gente vai deixar fixo. Analisar cada tique, a gente vai deixar aqui a marcação analisar cada tique, que é para ele poder olhar aqui se vai ser pela vela ou pela cotação das entradas. Então a gente vai marcar aqui essa opção, não precisa mexer em nada, vai dar duas combinações possíveis. E agora a gente vai para a próxima etapa. Então a próxima etapa é o tamanho do nosso stop. Então, o tamanho do nosso stop, a gente precisa saber qual que é o melhor stop na estratégia de cruzamento de médias. Então, eu preciso saber o seguinte, se eu uso um stop de 50 pontos, uso um de 100, uso um de 200, uso um de 300, quanto de stop eu tenho que usar para saber qual que é o melhor stop possível, qual que é o número ideal que eu vou usar de stop para me ter o máximo possível de gain com o mínimo de prejuízo, ou seja, o stop que vai me stopar menos e que vai me dar uma rentabilidade maior. Então, vamos começar aqui com o stop, vamos marcar essa opção aqui, e a gente vai começar aqui com um stop de 100 pontos. E aí eu quero que o algoritmo do MetaTrader, ele olhe, começando pelo stop de 100 pontos e vá passando o teste a cada 25 pontos. Então é melhor usar um stop de 100 pontos, é melhor usar um de 125, 150, 175 e assim por diante. Então a gente vai marcar aqui a opção de quanto a cada ponto após o início do teste a gente quer usar de expansão, né? Então, ou seja, o teste vai começar fazendo stop de 100 pontos e eu quero que ele verifique uma soma de 25 pontos. A cada 25 pontos ele faça uma verificação aqui de combinações. Até o meu stop máximo de 800 pontos. Vou colocar aqui 800 pontos. Houve aqui 29 combinações possíveis dentro dessa parametrização, ou seja, ele vai olhar 100 pontos, 125, 150, 200, 225, 250, 275, 425, 450, até chegar em 800 pontos e ele vai me dizer qual que é o melhor stop possível. Então a gente vai ter aqui 29 combinações possíveis. Aqui tem como você configurar um stop temporal, a gente não vai usar isso agora. Podemos calcular aqui um stop imóvel, que é o seguinte, à medida que o trade anda a nosso favor, a gente vai protegendo, a gente não vai configurar isso agora também. Break-even, a gente vai fazer aqui um break-even também. Então, o que é que a gente vai fazer? Se o trade andar X pontos, a gente move o stop para a entrada. Se andar X pontos a nosso favor, a gente move o stop, no caso, para um stop gain de 150 pontos. Então a gente pode escolher aqui vários break-evens. Vamos escolher dois. Vamos colocar aqui. Na verdade, não vamos otimizar isso aqui agora. Vamos descobrir primeiro qual que é a melhor combinação pura ali e depois a gente volta aqui e vai lapidando a estratégia. Saída parcial a gente não vai olhar agora também. Entrada parcial também não. Take profit, que é o nosso lucro. Então, lucro por operação. Quanto que a gente deve buscar por operação na nossa estratégia? Então, agora é a parte que a gente vai buscar o nosso lucro. A gente vai marcar aqui a distância, que significa o nosso lucro, da nossa operação. Vamos marcar aqui. Então, eu quero que ele comece olhando um gain de 100 pontos e vá de 25 pontos até 1.500 pontos de gain. Então, a gente vai buscar esse tipo aqui de operação. Vai dar aqui 57 combinações possíveis de resultados. Então, até aqui, beleza? Vamos agora para a próxima etapa aqui, que é os nossos gains diários. Então, quanto de ganho eu vou buscar por dia nessa estratégia? Então, a gente vai precisar descobrir quanto que vai ser o nosso gain possível aqui nessa estratégia. Então, a gente vai marcar aqui, ó, perda máxima, parar entradas, e a gente vai ter aqui o objetivo parar entradas, né? Então, quando a gente atingir o nosso objetivo de prejuízo máximo do dia, ele vai parar de operar. E quando a gente atingir o número máximo de lucro do dia, ele vai operar. Então, a gente vai definir uma meta.
Então, geralmente, um trader discricional, um cara que faz pelo achismo, ele vai definir uma meta aleatória. Ele vai falar, cara, eu acho que ganhar R$ 50 por dia é o meu sonho. E eu acho que eu, para me arriscar ganhar 50, eu posso perder até 100. Então, eu aceito perder até R$ 100 por dia. Então, geralmente, o trader discricionário, ele faz isso. O trader quantitativo, não. Ele vai pedir para o algoritmo olhar dentro de todas as possibilidades possíveis, qual que é a melhor combinação aqui de risco-retorno para a gente poder ganhar dinheiro no mercado. Então a gente vai marcar aqui perda máxima para entradas. Então a gente vai pegar aqui, vai marcar. Eu vou aceitar com o meu capital de R$ 2.000, perder até R$ 100 no dia, porque menos do que isso eu considero que não vale a pena. Ou seja, se tem R$ 2.000 e você aceitar perder só R$ 40, infelizmente quem tem capital pequeno tem que se expor mais ao risco, né? Então, se você escolhe R$ 40, você só pode perder 200 pontos no dia. Então, várias vezes você pode acabar tendo dias que você vai tomar stop e que se tivesse aceitado um pouco mais de prejuízo, teria virado o dia no lucro. Então, acho que quem tem capital pequeno tem que se expor mais ao risco. E essa regra não é válida para quem tem capital maior. Mas quem tem capital pequeno, infelizmente, tem que se expor mais ao risco. Então, a gente vai aceitar R$ 100 de prejuízo. Vamos colocar aqui de 10 em 10 reais. Então a gente pode perder de 10 em 10 aqui. E eu aceito um prejuízo máximo de até R$ 250 no dia. Então eu não aceito perder mais do que isso. Então vai dar aqui 16 possibilidades para a gente combinar aqui na nossa estratégia. Por último, a gente vai pegar aqui o objetivo para a entrada. Então é nosso objetivo de gain. Eu vou buscar também ganhar até R$ 100 no dia. Vou pedir para ele olhar de 10 em 10 e eu aceito ganhar até R$ 400 no dia. Então, eu vou querer ter um payoff talvez positivo aqui nessa estratégia. Então, a gente vai marcar aqui 31 combinações possíveis. Então, a gente tem aqui já os nossos limites e agora a gente vai para a próxima parte aqui, que é a parte de horários de negociação. Então, a gente quer que o robô comece operando às 9 da manhã. Então, a gente vai clicar aqui na parte de horários. Então, a gente vai aqui horários do dia, horário de início. A gente vai pegar aqui, ó, horário de início e vamos clicar aqui na opção para a gente marcar o horário que a gente quer que ele comece a operar. Então, eu quero que ele comece a operar às 9 horas da manhã. Então, vamos puxar aqui o horário das 9 e vamos marcar. E eu quero que ele pare de operar, horário de encerramento dele aqui, né? Então, a gente vai escolher aqui o horário de encerramento. Eu quero que ele pare de operar às 17 horas. Então, a gente vai vir aqui e vamos marcar a opção de encerramento do robô para as 17 horas da tarde, ou às 18 horas, então, às 17h30 vai ser o horário que ele vai parar de operar. Então, a gente vai deixar aqui às 17h30, ele encerra aqui as operações dele. Então, agora a gente já tem aqui as nossas configurações, vamos lá para a nossa estratégia. Então, a gente vai deixar aqui ele rodar. Vamos procurar aqui agora cruzamento de médias. Então, a gente vai descer aqui o nosso cursor do mouse até a gente encontrar o cruzamento de médias. Então, a gente vai vir aqui canais do Ocean, CCI, Chaikin, cruzamento de médias aqui. Ó. Encontramos aqui o cruzamento de médias. Então, encontrou o cruzamento de médias, a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai precisar entender o seguinte: será que é legal a gente operar a média do jeito correto? Cruzou a média lenta ou a média rápida, cruzou a média lenta, a gente entra a favor da tendência, ou é melhor a gente operar contra as médias, operar contra a tendência? Então a gente vai descobrir isso aqui agora, marcando a opção operar investido. Então agora ele vai olhar se é melhor operar investido, ou seja, operar contra a estratégia, ou se é melhor operar a favor da estratégia. A gente marcou aqui, não precisa mexer nada. Estratégia cruzamento aqui de duas médias, pode até escolher 3 médias cruzando. A gente vai escolher duas. Então a referência vai ser o preço. A média rápida. Agora a gente vai para a parte dos parâmetros da estratégia. Qual que é a melhor combinação possível? É o cruzamento de uma média de 2 períodos cruzando uma média de 8, uma média de 6 períodos cruzando uma de 10. Então a gente vai ter que descobrir isso. Então vamos começar aqui usando uma média de 6 períodos. Não vamos escolher menos do que isso. Na verdade, vamos escolher uma média de 2 a partir de 2 períodos, olhando de 1 em 1 até 48 períodos, porque acima disso já se torna uma média lenta, né? Então a gente vai deixar aqui até 48 períodos. A gente vai escolher deslocamento na nossa média, vai deslocar ela, vai ter algum desvio padrão. Vamos marcar aqui a opção para escolher o deslocamento também. Então a gente vai deixar um período, passando de 1 em 1 até 10 deslocamentos.
Método da média rápida. A gente vai escolher uma média exponencial, uma média suavizada, uma média linear, uma média exponencial dupla, uma exponencial tripla, uma média fractal, uma Rule Moving Average, uma média de VWAP ou uma linha d'água. Tem 9 tipos de média diferentes que a gente pode usar. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai marcar todas, porque a gente vai descobrir qual que é a melhor dessas médias aí para a gente utilizar. Vamos usar todas as combinações possíveis para responder para a gente. A gente vai usar a média aplicada aos fechamentos dos candles, às aberturas, às mínimas, mediano, ponderado. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos usar fechamento aqui, a gente não vai otimizar isso aqui, vamos considerar fechamento. Agora, média lenta. Qual que é a melhor média lenta possível? É 26 períodos, é a de 16, é a de 15, é a de 20. Então a gente vai marcar aqui essa opção. A gente vai escolher a partir de 12 períodos até a média de 200 períodos. Então a gente vai deixar aqui uma combinação maior para essa média lenta aqui. Então o deslocamento dessa média a gente não vai mexer, mas daria para mexer. Na verdade vamos mexer, vamos deixar aqui a opção de 1 a 10. Método da média, a gente vai pegar aqui e vai escolher aqui. Será que é melhor usar uma média simples exponencial? Vamos ver aqui se é melhor usar, por exemplo, uma média rápida exponencial cruzando uma suavizada, lenta, ou é melhor usar uma média fractal ou uma VWAP cruzando uma exponencial rápida? A gente vai descobrir isso agora. Baseado em fechamentos, então a gente vai usar a média intermediária, como a gente não vai usar, a gente não vai mexer nisso. Agora, quem já configurou aqui as possibilidades da estratégia, a gente vai ver aqui, vamos descer o mouse aqui até aqui embaixo, para a gente ver quantas possibilidades houveram aqui. Então, aqui no final do MetaTrader, ele vai mostrar para você quantas possibilidades possíveis nos cruzamentos ali do que você escolheu vai estar aqui disponíveis. Então, a gente vai ter aqui, ó, mais de 6 bilhões de combinações possíveis. Você ia morrer e não ia conseguir fazer esse tanto de teste nas médias. Então, a gente vai agora colocar para rodar essa modelagem toda aqui. Eu configurei aqui o meu MetaTrader para ele não fazer mais do que 10 mil testes, para não ficar muito pesado e acabar atrapalhando a aula aqui, o objetivo da aula. Mas você pode chegar no seu MetaTrader, ele já vem por configuração padrão, ele roda esses 69 bilhões de testes possíveis aí, né? O meu eu vou deixar em 10 mil, porque senão a aula vai ficar muito longa, né? A gente só vai fazer essa aula aqui nesse processador aqui, isso aqui demoraria, sei lá, talvez um mês para fazer, né? Então é 69 bilhões, né? Se eu fosse usar toda a minha rede aqui para processar isso aqui, aí sim seriam uns 3 dias, mas aí vai demorar, então eu quero fazer isso aqui rápido. Então vamos clicar aqui agora em iniciar para a gente poder visualizar aqui as nossas combinações possíveis. Vamos clicar aqui em iniciar. Ele vai, se não travar nada aqui, ele já vai começar a fazer os testes. Ele está carregando o histórico aqui, ó. Carregando o histórico, clicamos no botão iniciar. E agora ele vai começar a fazer a validação das nossas estratégias. Eu vou esperar carregar. E agora ele já começa aqui, o Vilelo One, a mostrar aqui as combinações possíveis. Vamos esperar ele carregar algumas. Então aqui ele vai fazer aqui 10 mil. Das combinações possíveis, ele vai fazer 10.400 combinações. E aqui onde está o cursor do meu mouse, cada linha dessa aqui é uma combinação possível de resultado. É uma estratégia que o MetaTrader está olhando e vendo qual que é a melhor, que tem melhor resultado possível. Então, olha a diferença. Quanto tempo você demoraria para fazer 10 mil combinações em 3 anos? Você ia ter que fazer 3 anos de replay. Cada um desses 3 anos você ia ter que pegar uma combinação, então você teria que fazer 10.500 replays de 3 anos no Profit. Seria praticamente impossível para você descobrir se a estratégia é boa ou não, né? Para você começar a entender se a estratégia é boa ou não. Então a gente já tem alguns resultados aqui rodando, cada linha dessa aqui é um resultado possível. A gente tem aqui das amostragens, 43% delas negativas, 43% das amostragens estão positivas, na verdade. A gente tem aqui a média de lucro por amostragem, está em R$ 286. A amostragem que melhor deu lucro foi essa amostragem aqui, que deu R$ 6.000 de lucro até o momento, né? Já foram feitos 162 testes, então a gente tem que aguardar aqui. E aí agora vai estar rodando os testes aqui e a gente vai ver se vai ter bons resultados. O primeiro sinal que a gente precisa avaliar é o seguinte: pelo menos 50% dos testes tem que serem lucrativos para haver lógica dentro da estratégia. Se menos de 50% não houver lucro, ou seja, se manter aí
46% dos testes lucrativos tem uma grande chance dessa estratégia não ser lucrativa a longo prazo, mesmo a gente tendo encontrado um padrão que deu lucro ali em R$ 6.000. Então a gente precisa que pelo menos 60% desses testes aí sejam lucrativos, senão a gente não vai ter uma estratégia lucrativa com médias móveis. Por que que a gente precisa disso? Porque se a gente tem 70% das amostragens dando lucro, significa que existe lógica nessa estratégia. Mas a gente vai tentar tirar o máximo possível de proveito. Ó. Vocês estão vendo ali que, na média, a maioria das combinações estão dando prejuízo no índice. Ó. Então a gente tem aqui a maioria das combinações entregando prejuízo no índice. 44% agora do teste já está dando prejuízo. Então a gente está vendo ali muita estratégia que não dá lucro. Aí talvez a melhor combinação, a melhor forma de operar isso aqui, médias móveis, vai cruzar geralmente com o que eu falo na sala ao vivo, que eu ensino para vocês, que é o quê? Que é indicadores de análise técnica não funcionam a longo prazo. A prova está aqui, a gente está cruzando médias móveis aí e não está encontrando um padrão que dá lucro. Talvez a melhor forma de ganhar dinheiro é operar a estratégia invertida, né? A gente pega a pior estratégia que teve e opera ela invertida para ver se ela vai ser lucrativa. Mas vamos aguardar. Eu vou deixar agora na velocidade acelerada para ele ir fazendo os testes. E aí, quando acabar esses testes, a gente volta aqui para poder passar para vocês. Eu vou deixar rodando aí todos os testes. Vai ser acelerado para vocês poderem ver isso rápido. E já já eu estou de volta. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey, little lady, said you feel the same, but I don't believe a word you say. Cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna. Chegamos aqui, pessoal, a exatos 10.600 testes. E agora eu vou cancelar aqui, porque senão ele vai continuando fazendo por etapa. Então vamos cancelar aqui agora. Porque a gente não vai fazer aqui 1 bilhão de testes. Né? Então não fiquem empolgados com os resultados iniciais. Vamos ter cuidado aqui com algumas informações. Então deixa só ele voltar ao normal aqui. Acho que ele deu uma bugada. Então vamos ter cuidado com algumas informações a respeito aqui da estratégia. Então o primeiro passo que a gente tem que ter cuidado é em cima do valor dos resultados que a gente obteve aqui. Teve estratégia aqui que pagou R$350 mil com um contrato sendo operado e você estando ali com um contratinho fazendo ali média aí de 350 mil em 3 anos. Né? Então isso é um erro grave, que aqui, por exemplo, a melhor estratégia lucrou R$350 mil e a maioria dos iniciantes peca quando faz esse teste aqui. Por quê? A gente está validando primeiro a estratégia. A gente concluiu aqui 10% da lapidação, da otimização necessária para a gente poder finalizar e dizer se a estratégia vai funcionar ou não. Então, esse é o primeiro passo para a gente poder estar validando isso aqui. Então, não adianta a gente estar buscando afirmações já no primeiro teste. Então, os iniciantes se empolgam muito, porque aí o cara faz as contas e fala, cara, comecei com R$2 mil, depois de 3 anos eu tô com 350 mil, isso aqui vai me dar um retorno mais ou menos R$350 mil dividido por 3,
de 116 mil ao ano, né? Então, se a gente dividir por 12, dá 9.700 por mês, né? Então, é muito improvável que essa estratégia desse lucro. Aí vocês me perguntam, Vitor, então por que que aparece aqui no MetaTrader que deu esse lucro? Porque aqui a gente fez a otimização básica, em que ele vai estar levando em consideração o seguinte, ele vai estar considerando é, os pontos de desipagem, né, vai estar considerando ali as questões da corretora, mas ele não vai estar considerando internet cair, ele não vai estar considerando ali, no caso, virada de contrato, porque eu escolhi uma modelagem aqui que ele vai fazer, tem uma grande diferença entre a série que termina com o arroba, então a gente tem aqui a série arroba, né, que é a modelagem que eu escolhi, a WN arroba N, que é sem ajuste o arroba, e significa que todo dia de vencimento ele opera a série vigente, né? Então a gente vai ter que fazer o teste agora na série cifrão. A diferença entre o arroba e o cifrão é que na série arroba ele considera a série vigente e ele só troca depois que a série vigente faz o vencimento. Já a série com o cifrão, no último dia da série, ele vem aqui e opera só a série e já inicia as operações na série nova. Mas a gente tem que validar a estratégia aqui agora em outros detalhes, né? A gente tem que olhar a questão de drawdown da estratégia, períodos bons e ruins. Então a estratégia aqui não é só chegar aqui e acreditar que o resultado é esse. A gente vai ter que fazer algumas lapidações. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, a gente tem aqui 81% das combinações possíveis se demonstraram lucrativas. A gente já tem um bom sinal. Então, 81% significa que existe lógica aqui na nossa estratégia, em tese, né? Então, a gente vai precisar fazer o seguinte: a gente vai precisar agora. O primeiro sinal que eu faço quando eu vou criar uma estratégia de validar é olhar a média dos resultados positivos das combinações para entender se tem lógica. Porque às vezes você descobre uma estratégia que fez R$ 1.000 virar 1 milhão, mas as outras combinações possíveis próximas dela não deram lucro. Então significa que houve overtrade. Então a gente tem que ter cuidado para a estratégia aqui, a maior lucratividade aqui, não ter acontecido o overfit, né? Que eu expliquei lá no início da aula, né? Que é quando a inteligência artificial faz uma otimização tão profunda que é como se ela soubesse o que estava acontecendo no futuro, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque provavelmente deve ter acontecido overfit aqui nesse resultado. Mas o bom sinal é que a gente tem 81% das combinações mostrando ser lucrativas. Então a gente vai agora investigar isso mais a fundo. A média de lucro aqui das combinações foi de R$ 103.000, operando aqui com um contrato, né? Vamos subir aqui, a gente dá uma olhada nisso aqui. O volume aqui que a gente escolheu foi de um contrato. Então tá aqui, então isso aqui é bem suspeito de ter conseguido fazer isso, mas a gente vai olhar aqui os resultados da otimização. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui a melhor estratégia, então os detalhes delas vai estar aqui, né? Então ela teve um retorno esperado de 7,69, ela teve um nível de rebaixamento de 0,17, que é muito bom, mas eu não acredito que isso aqui seja verdadeiro. Ela teve aqui um time frame de 1 minuto, ela olhou aqui a cada tique, né? O resultado aqui demorou 1 hora para acontecer, porque eu estou rodando o programa de gravação e edição de vídeo. Eu estava com o MetaTrader rodando, 2 profits, o Trade Evolution, mais o Google Chrome, mais o Explorer aberto e alguns programas aqui rodando em segundo plano, né? Então por isso que foi demorado, mas se vocês fizerem no computador de vocês, vai ser bem rapidinho. Então o stop aqui que a gente pode tomar um take de 750 pontos, né? A gente pode tomar um stop de até 525 pontos. O nosso limite aqui de retorno, pelo que eu estou entendendo aqui, parece que é 400 pontos de gain. Eu vou ter que averiguar lá, porque não está aparecendo completa a informação. E aqui também o nosso loss é de 250. Então a estratégia aqui, pelo que eu entendi, uma média de 13, cruzando uma média de um período. Então ficou bem estranho aqui, a gente vai ter que olhar. Então, uma média de 13 rápida, na verdade, com deslocamento 1, ela no nível exponencial, não opera invertido, cruzando uma média de 15. Então isso aqui já parece ter um problema. São médias que estão bem coladas e ele provavelmente ficou fazendo scalp de 30 pontos. Então, na vida real, isso aqui talvez não vá funcionar bem. Então a gente vai ter que averiguar isso aqui. Então o que é legal a gente olhar? A gente também pegar aqui os resultados dos resultados mais próximos da realidade. Então vamos descer lá para baixo e a gente vai procurar aqui
a estratégia que teve cruzamento e que ela, dentro aqui desse relatório, eu esqueci até de falar, dentro desse relatório aqui tem todos os 10 mil resultados possíveis. Então a gente vai ter que procurar aqui os resultados mais próximos da realidade também, né? Então a gente vai tentar investigar resultados próximos aqui que tiveram bons desempenhos, mas que não foram tão perfeitos assim como a gente imagina. Então vamos buscar aqui um resultado em que a gente teve um nível de rebaixamento baixo, ó. Por exemplo, aqui, ó, nos 5 minutos, deu 20 mil de retorno, 7 mil operações em 3 anos. Vamos descobrir aqui quantas operações dá por dia em média. Então vamos pegar aqui, o mês da bolsa são 21 dias corrido praticamente, vezes 12, que é a quantidade de meses. Então a gente opera 252 dias por ano na bolsa, né, vezes 3, foram 756 pregões operados. Então a gente vai ter aqui 7.099 operações divididas por 156 pregões. A gente teve uma média de 9 operações por dia. Ó. Isso aqui é interessante averiguar essa estratégia aqui. Ó. Então a gente teve uma estratégia aparentemente interessante aqui para se olhar. Então a gente já vai pegar ela aqui e vamos averiguar essa estratégia já já. Vamos clicar nela aqui. Achei ela legal. Então, para a gente ver essa estratégia mais a fundo, a gente clica aqui nela 2 vezes e ela vai carregar aqui o gráfico de resultado dela. Então, aparentemente, uma estratégia mais realista. Você colocou R$ 2.000, em 3 anos você conseguiu fazer R$ 20.000. Então, você teve um retorno aqui de mais ou menos 1.000%, né? A gente teve 1.000% de retorno. 20 mil dividido por 3 anos, você teve 6.600 por ano. Dividido por 12 meses, você teve um retorno de R$ 555 por mês. Isso aqui está mais próximo da realidade. Vamos investigar agora as informações aqui para a gente entender como é que essa estratégia funciona. Iniciando aqui pelo seguinte, a gente teve aqui, ó, vamos puxar aqui, algumas informações relevantes. Fator lucro 1,24 é um fator lucro bom, valor acima de 1 é interessante, fator recuperação 17 é legal, payoff positivo, ou seja, a gente ganha mais, a gente arrisca perder R$ 1 para ganhar pelo menos 3, então a gente tem um payoff positivo, o que é interessante, índice Sharp 6 também é legal. Nosso rebaixamento sob máximo do capital líquido, então essa estratégia, no pior momento dela nesses 3 anos, ela chegou a perder 50% do capital, 51% do capital. Então, quando você vai operar essa estratégia, você tem que estar ciente que amanhã você pode começar essa estratégia e ela já entrar nesse drawdown aqui e você perder 50%. Nada impede desse processo se repetir novamente. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, é por isso que é legal olhar as estatísticas aqui da estratégia. Agora vamos olhar outra coisa interessante aqui, ó, taxa de acerto da estratégia por operação. A gente teve uma média aqui de 59% das operações com lucro, né? Então, uma taxa de acerto legal. Lucro médio aqui por operação. Então, a gente está ganhando aqui por operação. Isso aqui é importante olhar, porque lá no resultado, a gente vai olhar daqui a pouco quanto que está buscando por take, pode estar um take maior, mas aí a estratégia desconfigura e tira você da operação. Então a gente tem aqui R$ 25 na média de lucro, então essa estratégia está buscando aqui, em média, 150 pontos, e aqui a gente tem uma média de prejuízo por operação, vamos pegar aqui a média de prejuízo, de R$ 29. Então o payoff ali meio que quase que negativo. A gente tem uma média de 3 ganhos consecutivos para 2 prejuízos seguidos. Então agora vamos lá no robô ver as configurações da estratégia. Então a gente vai vir aqui inicialmente olhar aqui o nosso take, ó. Então a gente não precisa esperar logo quando acontece a operação ali, o cruzamento da média, a gente já entra na operação. Então a gente não precisa esperar nenhuma confirmação. A gente vai estar operando aqui com um contrato, analisou ali cada tique, então a gente entra ali já no fechamento do sinal. Quando acontece o sinal, ele já entra, se desfizer, ele sai fora. O nosso stop é de 175 pontos. Então tá aqui o nosso stop de 175 pontos. E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar aqui. Cadê aqui o nosso take profit? Vamos atrás do nosso gain aqui, né? O nosso gain aqui, pessoal, vai ser, ó, de 875 pontos. Então o nosso take é de 875 pontos, mas é importante você saber fazer a leitura dessa aba aqui,
Porque aí você vai ver que na média não pega 875 pontos. Na média entra na operação e sai com 150 pontos, 130, sai nessa média. Então é meio que um scalpezinho, né? Mas o alvo é 875. Isso quer dizer que tem alguma coisa de errado com o robô? Não. O que isso quer dizer é o seguinte: o robô busca um take de 875, mas na maioria das vezes ele anda ali 150 pontos e desconfigura a operação. E aí a gente programou para quando desconfigurar a operação, o robô sair dela, né? Então acontece isso aqui bastante. Vamos dar uma olhada aqui nos ganhos aqui diários. Né? Então a gente vai buscar aqui R$ 120 de loss, esse é o máximo que a gente pode perder no dia, e a gente tem um objetivo de ganhar R$ 150. Então é por isso que o robô não está buscando os 875 pontos, porque quando entra na operação e ganha R$ 150, ele acaba ali parando. Então tem alguns trades que são curtos, tem outros que ele já sai ali da operação e busca os R$ 25, mas enfim, ele está fazendo uma média aí bacana de 9 operações por dia. Vamos lá dar uma olhada agora nas médias que estão sendo usadas aqui para fazer esse trade. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Cruzamento de média. A gente vai buscar aqui. Acho que eu já passei, não vi. Vamos voltar. Só um instante aqui, pessoal. Cruzamento de médias, ó. Então a gente vai estar usando aqui, ó. Não vamos operar investido. A gente vai estar usando uma média rápida de 6 períodos, com deslocamento 2 e no valor exponencial. Então, já a outra média que a gente vai utilizar é uma média lenta de 43 períodos, linear ponderada. Então, por exemplo, essa estratégia aqui você já não conseguiria usar ela no Profit, porque no Profit não tem a opção de usar média linear ponderada. Então, você não encontra isso, a não ser que você faça um indicador de média linear ponderada para o Profit. E aqui, exponencial você consegue, mas eu acho que você não consegue deslocar a média lá no Profit. Então a gente já tem essa informação aqui que é relevante. Fora isso, vamos dar uma olhada aqui em mais alguma coisa. O deslocamento aqui a gente não vai usar. Então a gente vai salvar agora essa estratégia aqui, porque a gente vai selecionar ela para a gente estudar ela mais a fundo. Então a gente vai colocar aqui o nome dessa estratégia, cruzamento. Vou colocar aqui só cruza. Para salvar aqui, a gente vem aqui em nome do setup. Vamos digitar aqui cruza, médias. Vamos colocar aqui 1. Esse aqui é o nosso estudo prioridade, né? Vamos salvar aqui, clicando com o botão direito. Salvar a versão. Então vamos clicar aqui para salvar a versão. E aí a gente pode clicar aqui também para salvar, só para garantir. Vamos escolher aqui, dentro aqui dessa pasta aqui, deixa eu criar aqui uma pasta curso, com o nome curso. E aí a gente vai salvar as nossas estratégias que a gente fizer aqui nesse curso, aqui nessa pasta. Então a gente vai colocar aqui o nome do nosso set, cruza média 1. Então aqui vai estar aqui o nosso cruza média 1. E a gente vai salvar ele aqui. Agora a gente vai dar uma verificada no melhor resultado possível. Vamos pegar lá o melhor resultado possível, que foi esse cara aqui, que é bem estranho. Gráfico de 1 minuto. A gente vai ver aqui que a curva de resultado é absurda, né? Então ganhou aí bastante grana. Então vamos pegar aqui o cruzamento 1. Vamos olhar aqui, taxa de acerto dessa estratégia. Ele tem aqui um fator lucro de 4,36, 782 de retorno esperado, de fator recuperação. Retorno em payoff 7, o que é absurdo. Índice Sharp 58, taxa de acerto 90%, média de lucro por operação. Ele está buscando aqui um scalpezinho, 50 pontos. Então isso aqui é um pouco estranho, né? Resultado negativo, a gente tem um payoff aqui negativo, que é um 2-1 na média. Ou seja, a gente arrisca ganhar R$ 11 para perder 24. A média de prejuízo é 24 pontos. O maior drawdown que sofreu foi de R$ 448. Temos que investigar isso mais a fundo. E aqui a gente tem uma média de 10 operações com lucro para a gente tomar um prejuízo. Vamos verificar agora os parâmetros dessa estratégia aqui. Vamos investigar isso aqui mais a fundo, né? O primeiro passo. Então a gente vai ter aqui zero inversão, a gente não vai trabalhar em cima de inversões de sinais. Distância, ele vai buscar 525 pontos, mas desconfigura a estratégia antes disso, porque a gente já viu ali que a média é ganhar 50 pontos. O nosso stop aqui, né? O stop é de 25 ou de 525 pontos.
nas operações. Só que o que acontece? Esse stop aqui, ele geralmente não acontece, você não toma um stop de 525 pontos, porque a gente tem a desconfiguração da estratégia nesse meio tempo, né? Então, bem provavelmente essa estratégia aqui ela é impossível de ser usada, né? A não ser que você utilize dentro do HFT, onde você vai ter uma alta velocidade de execução sem perda de pacote de dados, né? Talvez no MetaTrader você não consiga usar essa estratégia aqui em si, né? Então vamos pegar aqui. A gente está vendo aqui que o stop é de 525 pontos, mas não pega, a média do stop é de 130 pontos, 150 pontos. É um scalp aqui. Cadê aqui o restante das nossas informações? Vamos buscar aqui o nosso take. O lucro é de 150 pontos, mas só pega 50, porque o operacional se desfaz antes. Busca R$ 400 de lucro no dia e um prejuízo de 250. A meta diária é positiva. E agora a gente vai lá no cruzamento de médias para a gente ver o que é que está acontecendo aqui nesse cruzamento de médias para a gente entender o que é que tem de errado aqui. Então a gente tem aqui uma média de 13 com deslocamento 1, exponencial duplo. E a gente tem uma média de 15 sem deslocamento exponencial triplo, uma tema. O problema dessa estratégia aqui, que a gente já vai saber que ela não funciona, é que ela, quando a gente colocar ela no gráfico, vocês vão ver que a média vai ficar uma grudada na outra. E aí, quando tem um desvio no preço, vai ter um deslocamento mínimo de uma média da outra e ele volta para dentro. E aí o robô faz aqui a operação rápido e sai aqui da operação quando volta para dentro da média. Então essa operação aqui, humanamente, é impossível fazer. E no robô de MetaTrader, um robô convencional, também não tem como fazer essa operação. Por quê? Tem slipagem, tem perda de pacote, o servidor da corretora às vezes não vai processar a tua ordem em milissegundos. A gente tem que entender que esse tipo de operação scalp aqui que o robô está mostrando é uma operação em que você tem que ter a latência da sua internet, você tem que ter a comunicação com o servidor da corretora perfeito, porque é a operação de milissegundos, é abaixo de um segundo. Então, quando isso acontece aqui, esse desvio, ele vai fazer a compra. Tanto que a gente vai verificar isso aqui agora no simulador visual. A gente vai marcar aqui na aba configuração. Depois você otimiza a sua estratégia. Se você quiser ver ela funcionando no gráfico, você desabilita a otimização e você vem aqui no modo visual e ativa essa caixinha aqui. Vou ver essa estratégia funcionando aqui no modo visual. A gente também tem que olhar o tempo gráfico que ela está operando, né, que é 1 minuto. Então vamos colocar aqui no gráfico de 1 minuto e a gente apertar aqui para iniciar o teste visual. Então, observem que quando a média desloca bem rápido, ele já entra aqui na operação. Então, vamos tentar entender o que é que acontece utilizando essa estratégia aqui, né? Então, a gente está vendo aqui que o robô entrou aqui vendido, e aí agora já virou comprado, faz bastante operação, e acontece o que eu falei, né? As médias estão bem grudadas uma na outra, e aí eu acho muito improvável que o robô consiga rodar isso aqui em tempo real, sem ter erros, né? Eu acho muito improvável que isso aconteça. Então, bem provavelmente só conseguiria se utilizar isso aqui num robô de HFT, né? Bem provavelmente você conseguiria fazer isso no HFT. Mas a gente está vendo aí funcionando, as médias são bem grudadas, bastante operação por dia. Acho muito improvável que se consiga ter bons resultados, né? Que agora está rodando no simulador, um ambiente controlado aqui, está funcionando perfeito, mas a gente teria que validar isso aqui de fato numa conta real. Vamos separar essa estratégia e a gente vai também fazer o estudo dela, aprofundar o estudo dela para a gente ver se a gente consegue transformar isso aqui numa estratégia real. Se conseguir, ótimo, excelente. Até hoje eu nunca consegui fazer isso aqui, esse tipo de resultado, R$ 2.000 virar 350 mil, sair do simulador e ir para a conta real, né? Nunca consegui, mas vamos tentar. Vai que a gente consegue a primeira vez aqui, né? É mais provável que aquela primeira estratégia que a gente fez, ela seja mais funcional. Então vamos pegar aqui médias, cruza 2. Essa é a segunda variação aqui da gente. Vamos salvar essa parametrização aqui. Então vamos dar um salvar aqui, vamos lá na aba curso e a gente vai vir aqui e vai colocar o cruza 2 aqui para a gente validar ele depois. Vamos investigar mais para fundo se isso aqui realmente funciona. Então aqui a gente vai ter bastante resultado, galera. Vamos procurar agora uma outra estratégia em que houve
resultados mais próximos da realidade, né? Então vamos buscar ali uma estratégia que fez 2.000 virar 12.000 e com um rebaixamento legal. Então a gente vai tentar encontrar aqui, vamos descendo aqui no nosso relatório, vamos pegar aqui uma que fez 2.000 virar 14.000 aqui, ó. A gente tem aqui uma estratégia excelente aqui, ó, parece ser muito boa, em que a gente tem gráfico de 8 horas, parece ser interessante aqui, ela deu 17 mil reais de retorno, foram um total de 3.162 negociações, então vamos fazer uma conta aqui, a gente tem aqui 252 dias por ano, vezes 3 anos, 756 pregões, então a gente vai ter aqui, cadê aqui a nossa estratégia de 8 horas, que a gente encontrou, que pagou os 17k, eu acho que foi essa daqui, galera. Não foi essa aqui. 4,97. Foi esse carinha aqui. Então a gente vai ter aqui 3.162 operações em 3 anos, dividido por 756. A gente teve uma média de 4 operações por dia. Então é uma estratégia interessante da gente estar procurando entender como é que ela funciona. Então a gente tem aqui, ó, percebam que aqui agora a gente já tem uma estratégia que tem drawdowns, né? Que é muito importante. Estratégias com drawdown. Gráfico de 8 horas é muito confiável. Então a gente tem drawdowns aqui, a gente tem períodos que a estratégia tomou ferro, né? Então a gente vai tentar entender se ela realmente é funcional. Vamos vir aqui ver as estatísticas dela. Então a gente tem aqui estatísticas interessantes. Fator lucro 1,95. Retorno de recuperação 22, payoff 4,80. Maior drawdown dela aqui foi R$ 688. Então, isso aqui é legal de se olhar, porque corre o risco de você fazer todo esse estudo e amanhã você entrar no drawdown nessa estratégia. Você tem que estar disposto aí para perder uns R$ 700 mil se ela for mal. Total de lucro por operação, a gente teve 81% de taxa de acerto, bem legal. A nossa média de lucro por operação aqui, ó, foi de R$ 12. Isso é ruim, que aparentemente é mais uma estratégia scalper, que talvez não funcione aqui na vida real. A gente teve aqui R$ 26 de taxa de prejuízo na média. A gente tem uma média de 6 operações que pagam para 2 que dá prejuízo. Vamos investigar os parâmetros dessa estratégia aqui. Então vamos descendo aqui. Take profit de 925 pontos. A gente vai ter aqui mais para cima stop de 175 pontos. Tem alguma explicação aqui para realmente ela ter um stop, uma frequência de stop maior. E agora vamos procurar aqui as médias para a gente entender o que é que essa estratégia fez para chegar nesses resultados. Então a gente tem uma média de 19 períodos com deslocamento 2 e a gente tem uma média de 18. Então não vai funcionar essa estratégia aqui na vida real, porque são médias coladas uma na outra, uma distância de um período aqui entre o outro, né? Então o que é que a gente vai olhar? Se a gente for marcar aqui para a gente rodar isso aqui no visual, a gente vai ver que as médias são muito grudadas uma na outra. Então, vamos trocar aqui para o gráfico de 8 horas. Gráfico H8. Então, a gente vai perceber aqui, ó, as médias são grudadas uma na outra. Então, a gente vai ter muita operação colada aqui, operação curta, e a longo prazo não vai funcionar perfeitamente quando a gente colocar na vida real. Então, isso aqui a gente já pode descartar, que bem provavelmente não funciona. Então, vamos procurar aqui outra. Vamos dar uma olhada aqui nas estratégias aqui que deram um valor legal, gráfico de 30 minutos, ó. Foram 2.500 operações, vamos procurar as médias aqui, a gente não perder tempo, média de 47 cruzando a de 112, ó, legal. Essa aqui já é uma estratégia interessante, ó, vamos clicar aqui nela, vamos ver o gráfico aqui, ó. Então a gente já tem aqui, ó, novamente, uma curva de drawdown que existe. Então a gente vê que tem período aqui que a estratégia tomou prejuízo. Então se você tivesse começado a operar nesse topo aqui, você teria tomado loss. Aqui também, ó. Então é interessante a gente olhar aqui, a gente teve um loss, ó. Interessante olhar isso aqui, porque isso aqui é sinal que a estratégia tem uma chance de ser verdadeira. Então a gente tem aqui um fator lucro de 1,96. Novamente, estratégia scalp, que é ruim, a gente vai ter que filtrar melhor isso aqui. 79% de taxa de acerto. Nem vamos considerar isso aqui, eu nem vou abrir lá os parâmetros. Não quero estratégia scalper, porque eu já sei que não vai funcionar muito bem, né? Então vamos buscar aqui uma estratégia que deu 10.000 aqui, 12.000 de lucro. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa legal aqui. Então esse é o trabalho do cara que faz
o trabalho aqui de lapidação de estratégia, né? Então, o gráfico de 8 horas aqui tem se mostrado um gráfico aparentemente bem funcional. Vamos buscar aqui essa estratégiazinha aqui, parece ser interessante. Vamos ver aqui, teve um drawdown bacana aqui, outro aqui, ó. Essa aqui parece ser uma estratégia boa, mas mesmo assim, aparentemente, tem take curto. R$ 16. Aqui sim, ó, aqui já é viável. 100 pontos, a média de lucro, para um stop de 46, fator lucro de 48. O drawdown que a gente teve aqui nessa estratégia foi de R$ 866, então quase 50%. Está próximo aí de uma possível realidade. Vamos dar uma olhada nessa estratégia visualmente aqui para a gente ver o que acontece. Opa, deixa eu ver se ela está em H8. Está em H8. Então a gente tem ela aqui rodando. Cruzamento aqui da média. Gostei do que eu vi aqui. Aparentemente ela faz algumas entradas. E aí a gente tem aqui essa estratégia aqui no gráfico H8. Algumas entradas são curtas, desconfigura. Então vamos dar uma olhadinha aqui no stop dessa estratégia. Parece ser legal ela aqui. Então, a gente vai separar aqui 4 estratégias para a gente aprofundar os nossos estudos otimizando. Então, não é um trabalho que é tão fácil. Você chega aqui e já vai receber o stop de 275 pontos e já vai receber a estratégia pronta. Você tem que fazer a lapidação. Take de 1.125. Quais são os alvos diários? Ó, a gente busca prejuízo máximo de R$ 160, lucro máximo de 130. Vamos pegar essa daqui mais uma. Então, vamos pegar aqui, colocar aqui, cruza 3. Cruza 3 é a nossa outra estratégia que a gente vai investigar mais a fundo. Vamos colocar ela aqui. Então, cruza 3. Não se empolguem com resultados muito grandes. Esse é uma coisa que os iniciantes se empolgam muito, mas quando a gente vai olhar, não é tão funcional assim na vida real. Então tem que ter muita paciência aqui na hora que for selecionar as estratégias. Vamos tentar buscar um aqui que pagou R$ 10.000 em 3 anos. Então a gente vai tentar encontrar aqui uma boa estratégia aqui, uma comédia rápida investida aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, R$ 9.000, a gente teve aqui uma média de 7 cruzando com a de 12. Olha, essa estratégia aqui parece ser interessante, gráfico de 6 minutos. Vamos ver aqui, foram poucas operações. 543 operações, isso aqui foi muito pouca operação que ela fez, né? Então a gente já não fica interessante aqui pra gente. Vamos ver se aqui mais pra cima a gente acha alguma coisa legal. Investido aqui também. Gente, quando eu falo investido, gente, é que a média rápida tá maior do que a média lenta. Então aqui tá meio que investido. Vamos dar uma olhadinha aqui, gráfico de 8 horas, investido, vamos descer mais um pouco. Ah, Vitor, mas você está procurando estratégias que deram um pouco lucro? Sim, porque a gente vai ter uma coisa mais próxima da vida real, né? Então vamos procurar aqui, temos que procurar e lapidar aqui, ó, 10 com 22, gráfico de 8 horas, 1.000 operações, foram poucas. Vamos dar uma olhadinha aqui, 10 com 22, simples, exponencial, essa aqui parece ser interessante da gente olhar, rapaziada. Então vamos pegar aqui, vamos ver o tamanho da curva de drawdown dela. Então aqui, ó, a gente teve uma estratégia aqui com fator lucro 2,38, pagou 300% em 3 anos, então vai dar aí 100% ao ano, que é legal. A gente teve aqui 13 e um scalper. Aqui scalper não serve pra gente, a gente não vai selecionar a estratégia scalper aqui, a gente vai buscar outras estratégias. Vamos subir aqui, gente, para ver se a gente encontra lá na casa dos R$ 20.000, um resultado meio fora de série, mas vamos dar uma olhada. Se a gente acha alguma coisa interessante aqui. Senão a gente faz com 3 estratégias mesmo. Então vamos ver se a gente encontra alguma coisa legal. Então agora a gente vai chegar aqui na casa dos 30k. Então a gente vai ter aqui 15,79 aqui, ó. Legal aqui. Aparentemente 7.000 negócios. 8.000. Essa estratégia aqui parece ser interessante. Vamos olhar ela aqui. Então, pegar aqui e ver se ela fez scalper. 15 pontos, ó, scalper. A gente tá pegando muita estratégia com scalper. Isso aqui a longo prazo provavelmente não funciona. Vocês vão ver que são bastante operações escalpelando. Então não vamos usar. Vamos focar aqui agora em fazer o teste OutSample. Então a gente teve aqui o resultado dentro do período que a gente escolheu para otimizar a estratégia.
Então a gente tem aqui uma possibilidade de overfit, que é o quê? Quando parece que a inteligência artificial encontrou um modelo, que nem esse aí agora que vocês estão vendo, olha a quantidade de operações que fez scalp aqui de R$ 15. Não é humanamente possível fazer, e você tentar fazer via computador, a tecnologia do MetaTrader é limitada, ela não vai deixar. Se fosse no HFT, onde você vai investir milhões para fazer infraestrutura para o HFT acontecer, aí isso aqui funcionaria. Isso aqui bem provavelmente iria funcionar. Só que na vida real, quando você não tem esses recursos, não funciona. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar sair do overfit. Vamos pegar agora um período, um ciclo de mercado em que não foi otimizada a estratégia. Então, a gente otimizou de 2017 até 2020 e agora a gente vai otimizar de 2020 e 2021 até 2022, a data de hoje, 12 de outubro de 2022. Então vamos vir aqui, vamos selecionar o gráfico de 2021, 1º de janeiro de 2021. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar a série também. A gente vai escolher agora, para a gente ver o resultado, na série com cifrão, sem ajuste, que é o quê? A série em que a gente vai pegar, no último dia útil, a gente vai trocar para a série nova, né? Então, sem ajuste, vamos pegar ela aqui e a gente vai testar até 2022 aqui no caso, data de hoje, outubro, para a gente ver como é que vai funcionar aquelas 3 estratégias que a gente selecionou. Então, vamos começar aqui pela mais promissora. Vamos abrir aqui, vamos pegar aqui a Cruza 1. Então, a gente vai vir aqui, pegamos ela aqui, fizemos todas as marcações. Então agora a gente vai ver como que a estratégia vai se comportar no período fora do backtest. Então a gente vai pegar, deixa eu só lembrar aqui o time frame que ela tá, gráfico aqui de 5 minutos, né? Então a gente tem ela aqui no gráfico de 5 minutos. Então vamos colocar aqui o time frame de 5 minutos e vamos rodar aqui o backtest sem ser o visual mesmo. A gente vê o desempenho disso aqui nos últimos 2 anos. Então, o desempenho da estratégia nos últimos 2 anos foi, no caso aqui, vamos ver o nosso lucro aqui com o contrato, lucro bruto R$ 14.000. Então agora a gente está começando a chegar próximo da vida real. Então a gente tem uma estratégia que foi lucrativa, e que ela pagou aqui, no caso, R$ 14.000 de lucro em 2 anos. Então, se você tivesse investido R$ 2.000, você teria ganhado 14.948, dividido aqui por, vamos fazer a conta aqui, 252, na verdade por 24 meses, né? Para a gente chegar ao resultado mensal, dividido por 24 meses, a gente teria R$ 622 de lucro por mês. Vamos investigar mais a fundo isso aqui. Então a gente vai pegar aqui agora, fator lucro 1,35, payoff 4,54, máximo de prejuízo que essa estratégia tomou em relação ao capital líquido, R$ 908. Então, corre o risco de você começar a operar amanhã e você tomar um prejuízo de quase 50% aí, se houver um drawdown nessa estratégia. Agora que a gente tem aqui média de lucros consecutivos, a gente manteve o resultado do backtest, a gente toma aqui 3 dias de gain para 2 dias de loss, para 2 dias de a gente tem média de 3 operações de lucro para 2 seguidas de loss. A gente mantém aqui os 58% de taxa de acerto, média de lucro por operação 150 pontos, média de prejuízo por operação 150 pontos. Agora a gente tem uma coisa mais próxima da realidade. Então, qual que é o próximo passo? Aprofundar esses estudos aqui. Então, vamos fazer agora o teste dessa estratégia no gráfico de cada tique. Então, a gente vai olhar isso aqui no cada tique, que é para a gente saber se realmente, no cada tique aqui, que é o gráfico mais próximo da realidade, dá uma diferença de, no caso aí, de 94, qualidade do histórico aqui, perdão, ele vai ser de 96%. Cada tique aqui vai ser uma variação, que se a XP estiver alimentando correto, a gente vai ter aqui um resultado mais próximo da realidade. Então vamos deixar rodando cada tique aqui de 2 anos, vai demorar um pouquinho para ele carregar, que é um pouco mais pesado, e aí a gente vai ver como é que funciona. Já já eu volto a falar, a gente ver como é que seria o resultado. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay.
No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey, little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say, 'cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I feel like you're lying, trying to be real, but you seem so fake. I'm so over trying to move on, but you're in my way. I'm so over trying to move on, but you're in my way. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna. No cada tique aqui, ó, a estratégia teria quebrado. Então vamos até pausar aqui, vamos ver o resultado. Ela teria quebrado. Então, assim, você tem que fazer o teste para você ver no HLCE e no cada tique. O cada tique tem que convergir pelo menos achando positivo. Então, isso aqui já é um mau sinal para a estratégia. Mas não quer dizer que ela está descartada. Vamos ver se é possível a gente testar ela, de repente, num replay do Profit. Se for possível, a gente pode tentar confirmar os dados via Profit. Então, a gente vai tentar olhar aqui. Se não for possível, a gente vai ter que rodar ela no simulador alguns dias. Então, vamos procurar aqui o resultado aqui. Deixa eu expandir a tela. Para a aula não ficar muito longa, eu vou usar só essa aqui como exemplo e nas próximas eu pego os outros modelos. Então, para a gente finalizar aqui, vamos linear e exponencial. No Profit não tem linear, então vai ficar salvo aqui. Outra coisa que é legal também pegar é o pior resultado possível. Então, a gente tem aqui o pior resultado possível da estratégia. Foi uma média de 12, cruzando uma de 14. Então, esse aqui foi o pior resultado possível. Vamos ver se a gente encontra aqui resultados diferentes. A gente teve aqui esse resultado aqui, ó, que foi a média de 6, pegando a de 18, né? Vamos dar uma olhada aqui, ver se é viável ao contrário, né? Pegar essa estratégia e se operar ao contrário dela. Não está carregando aqui. Bem estranho. Deixa eu visualizar aqui porque que ela não está carregando. Estranho aqui o que aconteceu, que não está carregando. Provavelmente algum bug aqui da MetaTrader. Mas enfim, a gente vai ter que pegar aqui uma outra aula, um outro momento, para a gente dar continuidade aqui na lapidação. Então, essa foi a aula 2.1, ou a aula 2, em que a gente começa a fazer um processo de estar procurando encontrar estratégia lucrativa com cruzamento de média. Até o momento, não encontramos nada promissor que realmente tenha uma aparência de funcionar no gráfico real. Então, é o que eu já venho confirmando há bastante tempo sobre a questão de cruzamento de médias no Profit, e eu falo lá na vida real, não funciona, a maioria dos indicadores não funciona, mas vamos tentar encontrar. A gente vai buscar aqui, vamos lapidando, e aí vocês vão acompanhando os próximos episódios aí da nossa série. Então, por hoje é só, e tamo junto, e é só o começo.